Bonito demais, né? E se você já viu, com certeza absoluta. Mas vamos falar nossas primeiras impressões técnicas sobre Horizon Forbidden West. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Vlog Tech, o nosso conteúdo mais opinião. Trazemos aqui impressões técnicas iniciais de Horizon Forbidden West. É claro, é óbvio, é lógico que estamos preparando, você já está vendo aí na minha tela de monitor, está processando em AIDA, nós estamos aí fazendo os treinamentos com as imagens para trazer para vocês uma análise sem precedentes e, é claro, é óbvio, é lógico, tudo que esse jogo pode ofertar. Claramente, Horizon Forbidden West é um jogo sem precedentes de tudo aquilo que foi lançado no PlayStation 5 e nós temos muita coisa para falar sobre ele. Mas hoje nós vamos tratar de opinião, e uma opinião primária, diga-se de passagem. Estamos aí um pouquinho além do prólogo, já abrimos o mundo aberto, tem muita coisa para explorar no game ainda, mas já dá para trazer para vocês algumas experiências. Nesse tipo de conteúdo que a galera sempre curtiu que eu faça inicialmente, é importante falar que eu estou completamente livre para o vídeo da análise técnica, ou seja, provavelmente que sai amanhã, falar para vocês, não é necessariamente aquilo que eu falei. Isso mesmo, isso não significa que eu sou bipolar, isso significa que aqui é a minha opinião. Na análise técnica é a medição. Opinião, medição são duas coisas completamente diferentes e opinião não traz muita metodologia, tá bom? É importante esclarecer isso para ficar muito claro e nós estamos ainda no início do jogo, estamos caminhando e fazendo um conteúdo top para que vocês curtam bastante, porque esse jogo realmente merece. Primeiro lugar que eu queria falar sobre as impressões é que, claro, isso você já viu em todo lugar e provavelmente mesmo que você não jogou o game ainda ou que não tenha nem um PlayStation 5, já pode observar em imagens ou em vídeos que sim, o jogo tá em esferas de modelagem 3D muito altas. Os mapas que vão mudando de acordo com o game também estão em qualidade excelentes. As texturas estão incrivelmente em alto nível. Já falando algumas coisas sobre o modo resolução e o modo performance, é claro, é óbvio, é lógico, eu já vi muitas análises e muitas opiniões que quase não tem diferença. Isso não é verdadeiramente real. Talvez as pessoas estejam com displays de baixa qualidade, mas quando você coloca um display de alta qualidade, uma TV ou um monitor, você percebe sim, é visível a diferença entre o modo performance e o modo resolução. Qual é o melhor modo de jogar? Pois bem, eu tenho jogado muito mais no modo resolução nesse primeiro momento, ainda mais para fazer as análises, mas também, é claro, o modo performance oferece 60 quadros por segundo, o que deixa o jogo mais fluido. No entanto, Horizon Forbidden West oferta muito mais em ambientação, em narrativa, do que propriamente em um combate intenso e frenético sem limites. Então, nesse primeiro momento, eu estou utilizando claramente no modo resolução. O jogo tem muito a ofertar graficamente e faz parte de uma ambientação muito boa que ele traz. Uma hora você está na natureza, outra hora você está na neve, outra hora você está no deserto, e tudo isso é muito bem detalhado pela Guerrilla Games. Uma coisa que eu já pude perceber, e aí a gente vai bater o martelo na nossa análise final, é claramente que a engine gráfica de Horizon Forbidden West foi muito redesenhada para o PlayStation 5. Exatamente, nós notamos mudanças significativas no pipeline gráfico. O que a gente pode dizer também é que a Guerrilla pôde elevar os níveis de uso do hardware do PlayStation 5 aos seus limites. Isso mesmo. E nós não estamos falando que esse é o melhor gráfico que o PlayStation 5 pode apresentar, mas que a Guerrilla tá usando tudo que pode. Ah, meu amigo, tá. Dá uma olhada na nossa temperatura ambiente, cerca de 26 graus, a temperatura de menu do PlayStation 5, cerca de 31, 32 graus, e é constante e
normativo durante todo o gameplay que nós jogamos, que o PlayStation 5 alcança a temperatura de exaustão, e não é a temperatura do silício, essa é a temperatura que está saindo o ar quente, de até 67 graus. Claro que isso não é um grande problema, isso não, aliás, não é um problema algum, um silício aguenta muito mais do que isso, e nós estamos falando da temperatura de exaustão, não da temperatura do silício, então provavelmente o PlayStation deva estar chegando até uns 75 graus no seu silício interno lá, bruto, mas mesmo assim, fora de qualquer zona de perigo. O que eu quero falar aqui para vocês sobre a temperatura é que ela demonstra o uso de todo o recurso do hardware, principalmente a Guerrilla Games deve estar trabalhando no modo mais exaustivo naquele balanceamento de clock que Mark Cerny desenvolveu para o PlayStation. Para quem não lembra, vamos trazer de novo aqui para vocês. O PlayStation 5 funciona como uma gangorra de clock baseado na carga. Ora a GPU impulsiona um clock maior, ora o CPU impulsiona o clock maior. Isso quer dizer equilíbrio. Equilíbrio de performance e equilíbrio dentro do uso do hardware. E a Guerrilla claramente está utilizando tudo isso. O jogo utiliza aí uma resolução normativa de 4K no modo resolução e faz uma resolução dinâmica no modo performance, que, como eu já disse, é perceptível sim. Não é ruim, não é feio, mas no geral me agradou mais, principalmente o modo resolução, mesmo estando a 30 quadros por segundo, porque a protuberância gráfica que foi colocada no nível de detalhe, e eu vou dar um spoiler aí de uma imagem de AIDA para você ver agora, é a níveis realmente impressionantes. A Guerrilla Games mostrou um talento incrível na modelagem dos seus ambientes e principalmente dos modelos 3D que estão disponibilizados. É claro, é óbvio, lógico que eu estou falando em relação ao PlayStation 5, não esqueça disso. Os níveis ainda a gente está medindo, mas é claro, é óbvio, lógico que o sistema de iluminação extrapola bastante. A gente sabe que não está com Ray Tracing ali, mas o SSR, reflexão, principalmente em água, traz muita realidade. O que reafirma algo que a gente vem trazendo há muito tempo no canal. Ray Tracing não é uma questão obrigatória tecnológica, é uma decisão artística. E não é porque não tem Ray Tracing que você não consegue ter resultados positivos. A iluminação global desse game não é em Ray Tracing e seus reflexos também não é em Ray Tracing. E mesmo assim, não deixam de ter a sua protuberância visual grande. Bom, agora vamos trazer uma coisa que extrapola um pouco da técnica de performance, a tecnologia em si. Vamos falar da técnica artística, mais precisamente a questão do enredo. E isso é uma opinião extremamente pessoal minha que eu tô trazendo aqui para vocês. Eu jogo muito mesmo, muitos jogos de mundo aberto. É um dos meus tipos de jogos preferidos hoje em dia. Eu tenho vários jogos que eu jogo e eu tô jogando, por exemplo, Dying Light 2, eu joguei Far Cry 6, e outros mais. Eu adoro mundo aberto, e mundo aberto, como todo estilo de jogo, tem as suas categorias próprias. E uma delas é basicamente você dar muita coisa para o player, outra coisa também é trazer uma ação para o player e colocar ele no combate, colocar ele na jogabilidade, não tirar muito o controle dele. Uma coisa que não me agradou muito em Horizon Zero Dawn, o primeiro da série, foi justamente o foco em narrar a história. Não que a história seja ruim, a história de Horizon é ótima. No entanto, não teve um equilíbrio entre contar a história e o gameplay. Muitas vezes isso era visivelmente separado e você não tinha muito a noção de que estava jogando uma história. A Guerrilla Games, nesse momento, conseguiu dar uma equilibrada muito boa nisso. Horizon Forbidden West traz cinemáticas incríveis, mas ele não tira o poder da sua jogabilidade. Muitos dos fatos importantes da história são narradas durante a sua própria jogabilidade e até mesmo com diálogos à volta de você. Os pensamentos da protagonista fazem parte do enredo e claramente te levam a um enredo aprofundado do game sem tirar você do gameplay. Eu achei isso extremamente positivo, equilibrado, e o prólogo que foi Horizon Zero Dawn, pelo menos dentro do meu escopo de visão, um tanto quanto cansativo até realmente as coisas de verdade acontecerem, não aconteceu em Forbidden West. O prólogo já te trouxe todas as mecânicas variadas que o jogo tem, te trouxe um enredo, te trouxe o drama da coisa, te trouxe o suspense, então eu acredito que
Até agora, pelo que eu vi, a Guerrilla Games conseguiu equilibrar o enredo junto com a jogabilidade. E principalmente, esse enredo e jogabilidade estão diretamente ligadas a level design. O level design, como eu já disse, das ambientações. Cada ambiente que você tá, da missão que você tá, claramente te indica aquele posicionamento que você está. Então você fica focado naquilo. A condução artística do game realmente faz diferença, tanto do ponto de modelagem, quanto do ponto de design, quanto do ponto de level design e principalmente enredo, que conseguiu ter um equilíbrio coeso dessa vez e provavelmente agrade um público a mais. Porque Horizon Zero Dawn tinha uma história profunda, sim, agradou muita gente, não é um jogo ruim, é um jogo ótimo, mas também tem muita gente que não estava afim de toda aquela imersão dramática que foi oferecido. Contar o jogo durante a jogabilidade é muito mais gostoso, principalmente em mundo aberto, que é amplo, muitas horas, várias coisas para fazer. Em vários momentos ali, eu lembrei até mesmo de Shadow of Tomb Raider, onde a protagonista simplesmente com os pensamentos dela trazem dicas para o jogo, traz a informação do enredo, traz histórias sobre o contexto do jogo. Então, isso foi extremamente positivo dentro da minha visão até agora. Claramente a gente está analisando e vai se aprofundar muito mais nas questões gráficas e trazer para vocês até mesmo tecnologias que não foram ditas que podem estar nesse game, porque a gente descobriu muita coisa já, porque quando tem muita tecnologia, tem muita coisa para falar. Aguardem análise técnica com a nossa ferramenta AI de inteligência artificial a serviço de trazer para você qual é a experiência que você vai ter no game. Essa foi só a minha opinião, mas a gente tem muito mais para falar de Horizon Forbidden West. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.